É gravíssimo o que está acontecendo. O Brasil está pagando a conta de novo. A oposição está reunindo assinaturas para a CPI dos Correios no Senado, está pressionando o governo. A CPI agora depende do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que tenta equilibrar apoios entre o PT e o PL. O senhor Marcos Bittar está conseguindo juntar assinaturas para instalar as CPIs. Lembrando que, para nosso público, lembrar como é que é a situação dos Correios. Os dirigentes dos Correios aumentaram o déficit, os gastos, aliás, o gasto da estatal em 38%, enquanto a empresa está registrando um déficit, um rombo. Agora, o presidente Alcolumbre tem o poder de aceitar ou travar a iniciativa. E o PT admite que esta CPI deve, abre aspas, causar aborrecimentos ao governo, fecha aspas. Senador Bittar, em 2005 a gente teve outra CPI dos Correios que deflagrou a crise do mensalão, acabou derrubando o José Dirceu e acabou criando muitos aborrecimentos para o então primeiro governo Lula. O senhor acha que essa CPI poderia repetir a trajetória da primeira ou hoje é uma conjuntura política diferente? Veja, eu, com todo o carinho, admiração e respeito que eu tenho por todos que estão aí, mas nesse caso eu quero me referir ao Constantino, eu me lembro que a gente divergia um pouco sobre a questão da eleição da mesa da Câmara e principalmente do Senado. Eu, particularmente, defendi e apoiei o presidente Bolsonaro para que ele fizesse o que ele fez. Não há poder só no presidente da Câmara e do Senado. Eles têm muito poder. Mas quando você tem as duas vice-presidências, quando você tem várias presidências de comissões importantes, isso também é poder. De mais a mais, naquela ocasião, eu mencionava que Davi Alcolumbre sabe, ele está olhando, ele não estava olhando tanto para esta eleição, no caso do Senado, ele está olhando para outra eleição em 2026. E ele sabe que ou ele atende uma agenda da direita, ou ele atende uma agenda dos conservadores, ou ele pode terminar sem conseguir o sonho, porque todos sabemos as perspectivas, as avaliações de todo mundo, inclusive da turma da esquerda, é de que nós vamos aumentar muito a bancada de deputados federais e principalmente de senadores da República no ano que vem. Bom, mas com relação aos Correios, veja, eles voltaram, como disse o Alckmin, à cena do crime e voltaram a fazer tudo de novo. Nós todos nos lembramos, começou uma das crises lá nos Correios, eles arrebentaram com as estatais e arrebentaram com os fundos de pensões. Quer dizer, quantos funcionários, quase todos eles, tiveram que dar, a partir daquela época, um valor a mais do seu salário para completar o rombo, como é o caso do Postales, por exemplo. 15 bi de rombo provocado por políticos que administraram, políticos do PT que administraram, como Wagner Pinheiro, né, que era do grupo do Lula, na época que chegou a dar 15 bi de prejuízo, e agora a esquerda volta e ela, na maior cara de pau, o que ela faz? Ela pega 7 bi e meio do contribuinte brasileiro e o presidente homologa para que o Brasil, pague a metade do rombo do Postales. E, evidentemente, a outra parte vai cair nas costas do servidor, o que está ativo e o inativo. E o que é muito grave, embora ele tenha negado, mas o escritório que patrocinou este acordo de 7 bilhões e meio que ele assinou, que ele homologou, é o escritório em que atua a mulher dele. Ele andou negando isso e depois saiu na imprensa até a certidão de casamento. Então isso precisa ser averiguado. E veja, no governo do presidente Bolsonaro, já no Michel Temer e depois no governo do presidente Bolsonaro, as estatais passaram a dar lucro. Então, o que pessoas do próprio Correios, de forma ainda, vamos dizer assim, não tão pública, têm me dito, porque sabe que eu sou proponente, então começa a mandar material. Porque as informações são horríveis. Nós saímos de lucro, mais ou menos de 5 bilhões na gestão do presidente Bolsonaro, para um prejuízo de 3,2 bilhões de reais no ano passado, e agora parece que a contabilidade vai aumentar
vai apontar mais furo e vai chegar a 3 bilhões e 700 milhões de reais. Só agora, no mês de janeiro, ela deu prejuízo de R$500 milhão. E na maior cara de pau do mundo, como que não tivesse acontecendo nada, né, o atual presidente ainda banca 1 milhão e 300 milhões de reais o evento para o Lula ir falar na reunião dos prefeitos. Como se não tivesse acontecendo nada, abre um concurso no final do ano passado para mais 3.500 cargos. Então, assim, é gravíssimo o que está acontecendo. O Brasil está pagando a conta de novo, o servidor está pagando a conta de novo. Eu já disse, tem vários servidores já entrando em contato comigo. Claro que, por enquanto, são conversas informais. Bom, e a CPI, para que eu oficializasse a decisão, eu tomei alguns cuidados, né, de perceber nos colegas do nosso time à disposição para encarar esse desafio. Um dos que eu conversei, Rogério Marinho, que é meu amigo, fomos deputados juntos, e ele é muito animado do ponto de vista do que nós podemos mostrar ao país com a CPI dos Correios. Eu consegui já as 29 assinaturas, o Rogério deve conseguir, lá no PL, mais uma senadora, que agora assumiu o mandato, fechando 30 assinaturas. A hora que fechar 30 assinaturas, com uma folgazinha, que o mínimo são 27, aí eu vou protocolar. E aí vem o trabalho de nem tanto ao céu, nem tanto ao mar. O presidente pode não ter vontade de ler, de dar posse, né, de fazer a leitura da CPI como presidente do Senado. Tem uma fila lá dentro, tem mais 4, só que vai chegar um ponto que essas 4 vão ter prazo para acontecer, e aí vai da disputa. Quer dizer, vamos ter comissões importantes, vamos ter cargo na mesa importante, e as notícias da imprensa, dando conta de que o escândalo não para, como eu acabei de falar. No momento em que todo mundo esparrama o que está acontecendo nos Correios, eles vão lá e patrocinam 1 bilhão e 300 milhões no encontro do Lula com os prefeitos. Ele vai lá e faz eles tiveram também uma maquinagem contábil, acho que aprenderam com a Dilma. No primeiro ano deles, eles pagam dívida trabalhista, inclusive uma de 600 milhões sem recorrer e outra de 400 milhões, somando 1 bilhão de reais. E aí fazem uma manobra contábil e joga esse 1 bilhão de 2023 na conta do governo do presidente Bolsonaro de 2022. Então, indícios, fatos da farra com dinheiro público. E, para terminar, o que faz com que o governo do PT, da esquerda de novo, possa indicar os seus amigos, os seus militantes nessas estatais de novo? Vamos lembrar, depois do escândalo das estatais, do Petrolão, sucedeu o Mensalão, o Congresso fez a lei das estatais. Aí o PCdoB, o Partido Comunista do Brasil, entra no Supremo Tribunal Federal e o ministro Lewandowski, já no finalzinho, esse que hoje é o ministro da Justiça do Brasil, acata o pedido do PCdoB e suspende os efeitos da lei que o Congresso Nacional aprovou, que colocava freios, que colocava restrições para indicações políticas nessas estatais. Então, o PT assume já com a porteira aberta, podendo indicar esse camarada, por exemplo, que é um militante petista. Esse presidente dos Correios, o Fabiano, que é do grupo Prerrogativas, que é conhecido como o churrasqueiro do Lula, é, antes de tudo, um militante petista, ocupando a presidência, acho que, se eu não me engano, da estatal mais antiga do Brasil, 1663. Então, conseguimos as assinaturas e agora é uma luta no Congresso, mas eu repito, nada é 100% como eu quero ou também 100% como deve querer a turma do PT. Então, é uma luta para instalar. A CPI das ONGs, que o Ricardo foi um dos convidados ilustre, demorou algum tempo. O Plínio lutou por ela arduamente, mas incansavelmente acabou que ele conseguiu que ela fosse instalada. Enfim, muito obrigado pela participação mais uma vez, pela oportunidade, mas ainda posso e quero ouvir os colegas dessa live sobre esse assunto.
Eu acho que o Márcio fez muito bem em pedir essa CPI. É um escândalo que eles fizeram, pegaram uma empresa que ficou, como ele bem disse, superavitária no governo Bolsonaro e transformaram em deficitária. Agora, alguns comentários são importantes. Primeiro, há um histórico em Brasília da turma que tem a caneta para decidir se instala ou não instala, usar a CPI para fazer barganha com o governo. Então, eu espero que não seja o caso lá da mesa diretora, né, que o pessoal não utilize essa possibilidade muito bem criada pelo Márcio de expor essas bandalheiras todas, para ficar negociando cargo lá em Codevasf e outras coisas do gênero, ao invés de instalar essa porra logo e sentar a porrada no governo. Porque a gente deveria ter privatizado essa porcaria. Devia ter privatizado tudo. Se a gente tivesse privatizado no governo do Bolsonaro, isso não tinha acontecido. Infelizmente, a cabeça estatizante de muitos dos milicos que estavam no governo não deixava privatizar nada. Tudo era estratégico. Casa da Moeda estratégico, não sei o que era estratégico, bababá era estratégico, o talão de cheque era estratégico, tudo é estratégico. No final das contas, nós não privatizamos tudo que nós gostaríamos. Não foi por falta de apoio do Bolsonaro, é preciso ser muito justo, porque ele deu carta branca. O problema é que a burocracia, né, o que os americanos estão deixando claro lá, finalmente a turma presta atenção nisso, que é o tal do Deep State, né, a estrutura estatal, sobretudo dos funcionários de carreira de Brasília, e principalmente daqueles que têm cargo comissionado, eles não querem privatizar porra nenhuma, porque é nessas empresas onde os caras roubam, colocam os seus apadreados incompetentes, desviam dinheiro, fazem esquema. Se você privatizar tudo, não tem mais esquema para fazer e lugar para colocar os apadrinhados. Rodrigo Constantino, sua opinião sobre essa CPI? Podemos ter uma reedição da CPI dos Correios de 2005? Bom, de novo, né? Eu vou citar aqui o autor do livro O País dos Petralhas 1 e depois 2, né? Quando se trata de PT, é uma enxadada, não é uma minhoca, é uma sucuri. Esse pessoal aí montou uma quadrilha com um manto ideológico. O projeto deles é um projeto de poder e roubalheira, ponto. Então é óbvio que se o ladrão voltasse à cena do crime, como alertava o atual vice Geraldo Alckmin, né, e com a ajuda de companheiros togados, supremos, como eles confessam, nós derrotamos o bolsonarismo, era óbvio que isso ia acontecer. Então tem que fazer a CPI, tem que fazer o dever de casa, tem que expor os escândalos. Só que o problema é o seguinte, eles estão sem nenhum pudor. Temos uma imagem aí, né? Olha só. O jantar que vai reunir ministros do STF e Lula em meio à expectativa por denúncia contra Bolsonaro. O tribunal não confirma a data, mas integrantes da corte apontam que o evento será na quarta-feira, dia 19. Isso está na Folha de São Paulo, que é o jornal aí também da patota, né? Então, eles falam abertamente, à luz do dia, sobre os esquemas, perseguir a oposição e manter o sujeito que está cada vez mais fora da casinha, né, dizendo que não bebe petróleo, mas bebe álcool, né, protegê-lo. É disso que se trata. Então, senador Bittar, o esforço é louvável, as divergências são saudáveis numa democracia e vou até além, eu acho que existe mais de um perfil dentro dessa estratégia de tentar se livrar dessa quadrilha. Né? É a estratégia do time de futebol. Tem atacante, meio campo, zaga. Eu não discordo de quem tentou, de alguma forma, fazer ali o possível dentro do centrão fisiológico. Afinal de contas, a gente precisa do centrão se tiver que se livrar do Lula, mas agora já não sei se é para se livrar do Lula ou não, esperar até 2026, a coisa fica meio confusa. Mas, enquanto isso, o Hugo Mota, que cá entre nós até surpreendeu positivamente, na minha opinião, com algumas falas sobre os presos políticos, tudo. Ele estava reunido com Alckmin agora. É papel também de presidente da Câmara, está tudo certo, né? Mas a gente sabe com quem a gente está lidando. É uma briga muito difícil. Enquanto isso, a Polícia Federal não encontra vínculo financeiro entre o ex-desembargador Dr. Sebastião Coelho e o 8 de janeiro. Gastos do desembargador, desafeto de Moraes, correspondem a pagamentos de assinatura de TV e despesas de saúde. Ou seja, pegaram um homem probo, pegaram um sujeito correto, né, um desembargador honesto, e foram esmiuçar as contas dele, quebraram o sigilo fiscal, o sigilo financeiro dele, para ver se encontravam alguma coisa que desse para chantagear e calar o homem. Esse é o Brasil de hoje, isso é uma várzea. Isso é uma várzea, isso é um país dominado por uma quadrilha, é um narco-estado. Então, de novo, eu
vou ser sempre humilde em relação a escutar quem está na linha de frente, tem mais de uma estratégia possível. Eu só acho o seguinte, minha prioridade continua sendo sempre a mesma, se livrar de quadrilhas comunistas. Esse pessoal é responsável pelos presos políticos, esse pessoal é responsável pela censura a jornalistas, pela prisão ilegal do Daniel Silveira até hoje. Então, é uma situação, e pela destruição do país e a corrupção que voltou nas estatais, é tudo junto. Então, nós temos que nos livrar do lulismo, com seus cúmplices togados e também na velha imprensa, cá entre nós. Nós temos que nos livrar dessa praga que voltou a assolar o nosso país com o conluio, com a cumplicidade de muito tucano que fez o L nesse processo. E nos Estados Unidos, o escândalo que os Correios representam em termos de finanças públicas e de apadrinhamento ou aquadrilhamento político poderia acontecer, ou lá a situação um pouquinho menos, vamos dizer assim, tem um pouquinho mais de barreiras para esse tipo de comportamento? Bom, aqui nos Estados Unidos parece cópia, espelho. O Correios é tão ruim quanto o Correios do Brasil aí. É incrível, mas também está na lista do Doge. Quando eles entrarem lá, vai ser um expurgo total. A única diferença que tem nos Estados Unidos, que tem no Brasil, é que aqui você pode mandar embora funcionário público. E seria uma beleza se isso no Brasil pudesse acontecer, né? Você chegar lá, que nem a USAID, mandaram 14 mil pessoas embora num dia. Agora no Tesouro também mandaram 800 pessoas embora no dia. E assim, tá assim, 2 mil num dia, 5 mil na outra, 4 mil na outra. E aqui é impressionante como o dinheiro, follow the money, está se descobrindo aonde tem esquemas de corrupção e quem são os responsáveis. Mas o Correio também aqui é uma fonte principalmente no governo democrata, é uma fonte de corrupção e malversação do dinheiro público. Isso aí Mas no Brasil, infelizmente, a gente está aí. Eu estou há 21 anos aqui nos Estados Unidos. É como se eu estivesse assistindo aquele filme, O Dia da Marmota, né? The Groundhog Day, que todo dia você acorda na mesma notícia. Mesma notícia. A gente está falando sobre Postales, Petros, todos esses fundos de pensão estão sendo roubados aí desde 2003, parou um pouquinho, continua roubando. Eu pergunto até quando o povo brasileiro vai acordar e vai sair desse pesadelo. E eu comendo aí o senador e nosso deputado estarem na linha de frente das trincheiras lá trabalhando para tentar entregar alguma coisa para o povo sofrido, pagador de imposto, pega 3 anos para ir trabalhar e tem que conviver com isso. É muito triste. Mas a picture, a overall picture, né, a foto maior é que percebo que o Brasil tem que continuar aquele voo de galinha, né? As grandes potências, não só a Europa, também os Estados Unidos, como a gente vê aí o escândalo da USAID e o governo Biden, é isso mesmo, é para apoiar candidatos horríveis e quadrilhas para se tomar o poder, assaltar o Brasil, para que o Brasil não cresça. Porque se o Brasil crescer, 2,7 trilhões de dólares de PIB hoje, a Alemanha tem 4,7, que é a terceira maior economia do mundo. Se o Brasil deslanchar, acabar com a corrupção e passar a utilizar os 92% de terras agriculturáveis no Brasil que existem, né? Só usa 8%. Se o Brasil entrar, eu dou 10 anos para o Brasil ser a terceira economia do mundo. É difícil passar os Estados Unidos com 34 trilhões e a China com 18 trilhões, mas é fácil passar a Alemanha. A Alemanha já está aí na porta do CTI, amigo. Se o Brasil deslanchar, acabar a corrupção e a gente resolver o problema do Brasil, o Brasil vai ser a terceira economia do mundo. Não dou 10 anos para isso acontecer. E eu aposto de novo, viu, Consta, que eu apostei que a gente ia passar todos os secretários aqui do Trump, só falta o Cash Patel. Devia ter botado $5 aí para você perder a aposta para mim. Mas eu aposto que o Brasil vai ser a terceira economia do mundo se a gente resolver isso. Podem contar comigo aqui nos Estados Unidos. Muito obrigado por convidar novamente. Você precisa assistir o melhor canal de notícias do Brasil. O programa que fala de tudo, que deixa você informado sobre tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Ao vivo, todos os dias, no YouTube. Clique aqui e se inscreva.